Nós vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. E estamos num mês que está tratando sobre um tema muito importante, que é a soberania de Deus. E o tema que já foi falado, mas a gente pode repetir mais uma vez aqui na minha parte de trás aqui, ó, Deus no controle. Vamos falar juntos? Deus no controle. Queridos, saber e entender que Deus está no controle é a maior coisa que a gente poderia saber, é a maior revelação, é a maior segurança que um cristão pode desfrutar. E quando a gente fala de soberania, quando a gente fala de que Deus está no controle, tem tudo a ver com confiança, com certeza, com segurança, com esperança. E por isso o cristão que sabe que Deus é soberano não precisa se desesperar, perder a esperança. Porque se Deus é soberano, a esperança está viva. E a palavra então que nós vamos compartilhar com os irmãos nesta manhã encontra-se no Salmo 97. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 97 e nós vamos ler e aprender sobre estas verdades acerca do governo, do reinado poderoso absoluto do Senhor. Esse sermão, para quem quiser consultar e ao mesmo tempo o pessoal que trabalha com os PGMs, ele está no boletim na primeira página. É na primeira, né? Geralmente eu já estou perdido. É na primeira, né? Ainda é na primeira, né? Está na primeira página. Vocês podem acompanhar lá um resumo desse sermão. E bem, o título então do nosso sermão não poderia ser outro senão este: o soberano Deus que cuida dos seus. Vamos falar juntos? Está na tela. O soberano Deus que cuida dos seus. Agora eu leio os salmos, os irmãos acompanham. Vamos lá. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor justos, louvem o seu santo nome. Glória ao Senhor, essa é a palavra dele nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, diante da tua palavra, diante deste salmo que exalta o teu nome e o teu poder e a tua soberania, te pedimos, em primeiro lugar, tenha misericórdia das nossas vidas, que somos pequenos, que somos falíveis, que somos pecadores, que até mesmo a tua palavra nos afirma que somos vermes de tão pequenos que somos. Tem misericórdia de nós, diante do teu poder, diante da tua grandeza e diante da tua soberania. E agora que o teu Espírito venha sobre nossas vidas, para governar nossos sentimentos, coração, nossas mentes, para que não queiramos, Senhor, aqui uma revelação mentirosa, uma palavra equivocada, mas somente a tua palavra, uma palavra que não é de homens, uma palavra que é eterna. Ó Deus, que saibamos adorar o Senhor por inteiro, um Deus que é amoroso, bondoso, justo também, que faz justiça, que pune os inimigos e que também restaura aqueles que o Senhor quer restaurar.
Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra não nos deixa em trevas, ela é luz para os nossos caminhos. E que teu Espírito nesta manhã nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos guie à verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, este salmo é um salmo que faz parte de um grupo de salmos, de um grupo de hinos, que são chamados de salmos do reino. São os salmos de 93 até o 99. Então estes salmos 93 ao 99 fazem parte desse grupo de salmos do reino. Por que são chamados de salmos do reino? Porque são salmos que exaltam, destacam o reinado de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus, a soberania e a autoridade incomparável do Senhor. Esse salmo ele é atribuído a Davi, segundo a percepção e a teologia conservadora, ele é atribuído a Davi e provavelmente então escrito no ano 1000 antes de Cristo. Se não foi Davi, pode ter sido algum contemporâneo de Davi, que também era ligado à parte de hinos e poesias também. Bem, e o que esse salmo apresenta para a gente? Ele reforça que o reinado de Deus, ele não se limita ao território de Israel. E isso já no Velho Testamento é graça. É graça, porque se o governo de Deus fosse restrito a Israel, significa que a condenação estaria para todas as outras nações. Mas Deus não é um Deus que apenas condena, mas também não é um Deus que apenas ama. Nosso Deus, ele é inteiro e completo, conforme é revelado na sua palavra. É um Deus que tem poder para condenar, porque é santo, bom, e porque é bom não aceita o mal, sim. Mas é um Deus que ama e exerce misericórdia, da forma que ele mesmo disse, que exerceria de quem ele quisesse exercer misericórdia. Bem, e este salmo aqui então nos apresenta essas características, estas perfeições de Deus, de tal forma que nós temos uma resposta a dar ao final desta palavra. E uma única resposta para quem é revelado esta verdade. Mas não vou antecipar. Vamos então ao primeiro ponto. Por favor. Pode passar? Bem, o primeiro ponto, conforme você pode ver na sua tela, Deus ele reina sobre toda a terra. É isso que o Salmo diz. E alguém pode dizer, eu estou cansado de saber isso. Talvez um cristão muito antigo possa dizer, né, toda vez que eu vou na igreja, que eu leio a Bíblia, que eu cantamos aqui Senhor e Rei. O problema não é saber. Saber, muitos sabem, talvez todos sabem. O problema é se submeter. O problema é agir e viver de acordo com que Deus seja rei na sua vida. Bem, o Salmo deixa claro, o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Aqui ele está dizendo assim, não apenas a Israel, mas em toda a terra, em todos os lugares, por mais distantes que sejam. Exultem de alegria, adorem ao Senhor, alegrem-se porque o Senhor reina. É motivo de alegria saber que Deus é rei de toda a terra, amém? E ele também continua aqui no Salmo, no verso 2, dizendo, olha a visão que ele apresenta, esse reinado, esse poder de Deus. Nuvens escuras e espessas o cercam. Ele está dizendo assim, a visão de um Deus poderoso, a visão de um Deus soberano, é uma visão de um Deus em que a natureza está a seu serviço. De tal forma que quantas coisas da natureza nós vemos e achamos tão maravilhosas, o nosso Deus é muito maior do que isso. O nosso Deus é muito mais maravilhoso do que isso. Estas nuvens que o cercam para sinalizar de que Ele é rei. Retidão e justiça são a base do seu trono. O nosso Deus, que é soberano, não é um Deus mau. E graças a Ele, por isso. O nosso Deus é justo e bom. Retidão e justiça. O nosso Deus não peca, não pode pecar, não é a sua natureza pecar. O nosso Deus é totalmente santo e perfeito. Portanto, um reinado de um Deus que é santo e perfeito, de um monarca, de um absoluto que é santo e perfeito, só pode ser
um reinado firmado e baseado em justiça e retidão. No reino de Deus não há injustiça, no reino de Deus não há tragédia, no reino de Deus não há derrota. O nosso Deus é tão soberano que toda a tragédia que a gente contempla por causa do pecado no universo, toda a tragédia é transformada em vitória e bênção na vida daqueles que são súditos desse rei. Momentos de dor que possamos passar, de choro, de tristeza por algum falecimento, ou algum prejuízo, ou alguma derrota humana aparente, são transformados a nada e na verdade convertidos à alegria. Exultem, o Senhor reina. É isso que o salmista aqui nos apresenta, um reinado de alegria. Não há motivos para choro, por mais dolorosa que seja a caminhada nesse mundo, o Senhor reina. O que ainda não foi transformado, o que ainda não foi mudado, que justifique, né, uma festa e uma exultação de alegria, é preciso ser feito, a exultação precisa ser feita de forma espiritual, pela fé de que o Senhor fará. Ele fará. Você que hoje sofre, você que hoje sente a dor de um prejuízo humano, de uma tragédia até, saiba disso, você vai exultar, porque o Senhor reina. O segundo ponto que a gente vê aqui neste salmo é o poder de Deus, o poder que não pode ser comparado com nenhuma pessoa, com nenhum outro ídolo, é um poder incomparável. Nosso Deus é todo poderoso. E nesse salmo a gente vê aqui algumas descrições. Fogo vai adiante dele e devora os seus adversários ao redor. Aqui fica claro que este Deus que é poderoso, soberano, que ele tem um reinado de justiça e retidão e santidade, é um Deus que não será derrotado. E um Deus que tem seus inimigos, porque estes inimigos são pecadores, que se opõem a este reinado e diria até como o pecado faz as pessoas serem, de certa forma, vou usar a expressão comum dos adolescentes, sem noção. Não temos noção de quem é Deus ao ponto de querermos nos rebelar contra Deus. Aqui fica claro que quem se rebela, quem é inimigo, adversário é a palavra, diante deste rei, é fogo. Fogo que devora estes rebeldes que se opõe ao Deus soberano. Então não tema sofrimento, prejuízo, tragédia até, tudo isso é mal, mas será derrotado. Na verdade já foi derrotado em Cristo e será manifestado de forma plena na volta de Jesus. A figura aqui apresentada deste Deus é: seus relâmpagos iluminam o mundo. Olha quem é este Deus, um Deus que governa a natureza e tem relâmpagos para iluminar o mundo, e a terra, quando vê estes relâmpagos, a terra estremece. E treme ou não treme quando tem relâmpago, gente? Treme ou não treme? Então é uma descrição da natureza para mostrar: o nosso Deus tem poder a este nível e muito mais. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Eu pergunto, quem ficará de pé diante do Senhor? Nem os montes. Diante do soberano de toda a terra, diz o Salmo. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Queridos, cantar isso, proclamar isso, ler na palavra isso, não é qualquer coisa. É preciso ter temor diante do Senhor. Um Deus que é poderoso. O próprio Cristo disse que é preciso temer não aquele que mata o corpo, mas aquele que tem poder para destruir até a alma. É o Senhor. Mas é para termos medo de Deus, pelo menos, porque quem tem alguma noção, é sério, gente, quem tem alguma noção precisa pelo menos ter medo de Deus. Mas nós não fomos chamados para apenas ter medo dele, fomos chamados para amá-lo, porque ele é amável, ele é digno de amor, ele é a fonte de todo amor. Mas se há alguma rebeldia, que pelo menos lembre-se, ele é tão grande, tão poderoso. Vocês que são inimigos de Deus, aqueles que querem ser inimigos de Deus, lembre-se, ele faz isso aqui com os inimigos e até os montes se derretem. Então pelo menos tenha medo, pelo menos tenha medo. Mas você que não é inimigo de Deus,
desfrute do poder deste Deus que está a seu favor, não por sua causa, por causa dele, mas está a seu favor. Aqui a gente vê claramente esta figura da natureza para mostrar o poder, e me faz lembrar de Jesus. Jesus apresentado por João no capítulo 1 como o verbo eterno, através de quem todas as coisas foram criadas. E porque todas as coisas foram criadas, todas as coisas obedecem ao seu comando. A expressão máxima do ser de Deus, que é soberano, é apresentado como rei soberano nesse salmo. Ela é apresentada de forma clara no Filho, o verbo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é aquele que nós veremos face a face e nos prostraremos e louvaremos. E Ele, o poderoso Senhor, o grande Rei de todo o universo, Ele estará diante de nós face a face, nos tratando como filhos, como amigos, como aqueles que fazem parte do seu reino. Com um jantar, com uma mesa posta, para juntos termos comunhão e intimidade. Com Deus que tinha todo o direito de dizer: eu não tenho parte com estas criaturas, porque eu sou transcendente, eu sou superior. Mas Ele decidiu ser também, Ele é imanente, ou seja, Ele está em nosso meio, Ele está no meio de nós, Ele é o Emanuel, e Ele quer cuidar de nós de forma próxima, como um pai cuida de um filho mesmo, próximo. Ele não é apenas um rei, mas Ele é um pai. E um pai que tem intimidade com seus filhos. Mas aqui, o salmista está nos lembrando: não esqueça quem é o seu pai. Não perca de vista quem é o seu pai. É igual a gente, né, cuidando dos nossos filhos. Você sabe com quem você está falando? A gente, como pai, falando para os filhos, tem que lembrar. Para os filhos, você está falando com seu pai, está falando com a sua mãe. É isso aqui que esse salmo está nos lembrando. Mas ele é um alerta para que haja temor. Um temor que pode ter a ver com o medo para aquele que é inimigo. Porque aquele que é inimigo vai ter medo mesmo. Mas aquele que é amigo de Deus, aquele que ama a Deus, é alegria. É temer um Deus de forma alegre. É isso que esse salmo nos apresenta. E aqui então, no terceiro ponto, a gente vê algo interessante. Se o poder de Deus é incomparável, então significa que Ele, o ponto 3, Ele é exaltado sobre os ídolos. Ele está acima de tudo e por isso acima dos ídolos, dos falsos deuses. E vamos considerar falsos deuses o que é apresentado aqui no Salmo, que são imagens feitas por mãos de homens, de vários materiais, madeira, barro, bronze até, mas também ídolos dos nossos tempos atuais, ídolos que os nossos corações constroem, ídolos que nós nos rendemos nos tempos modernos e contemporâneos, como se preocupar mais com a sua carreira, com a sua vida, com o seu recurso pessoal, do que se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça. Seja qual for o ídolo, ele é maior do que todos. Portanto, ele deve ser buscado com a primazia, com a prioridade e com a exclusividade. Somente a Ele prestarás culto. Aqui o texto vai dizer: ficam decepcionados todos os que adoram imagens. É claro, eles estão adorando Deus errado. Aí quando eles veem que estão servindo ao Deus errado e olham para o Deus verdadeiro, vai ter alegria? Não, vai ter decepção. Ficam decepcionados. E se vangloriam, esses que se vangloriam dos ídolos. E a palavra do salmista é: prostrem-se diante dele todos os deuses. Se tem algum demônio, se tem algum espírito maligno que se apodera do que for para dizer que é um falso Deus, prostrem-se diante deles todos os deuses. E aqui o salmista ele deixa claro que a cidade de Deus, a terra em que o povo de Deus está, Sião ouve e se alegra, as cidades de Judá exultam. Por quê? Porque nestas cidades habitam aqueles que amam a Deus, que servem a Deus. Os que amam a Deus e servem a Deus se alegram quando os falsos deuses são envergonhados. Se alegram quando o verdadeiro Deus soberano, o Senhor de toda a terra, é manifesto para envergonhar os imitadores. E aqui a explicação do salmista: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Não há maior.
tu, Senhor, és exaltado muito acima de todos os deuses. Por maior exaltação que o ser humano possa dar a esse ídolo que ele construiu para adorar, por maior exaltação, Deus é exaltado muito acima do que qualquer tentativa de algum idólatra levantar um altar para este falso Deus. Veja, Romanos 1:20, esse texto aqui me faz lembrar de Romanos 1:20. Romanos 1:20, Paulo vai mostrar o seguinte: os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos. Não é isso que nós estamos vendo aqui no Salmo, mostrando a criação, a natureza, o poder, a relação do poder de Deus com o governo da criação, da natureza? Então, o poder de Deus e a sua divindade são claramente vistos na criação. Quem falou isso foi Paulo. De modo que os homens, sejam eles do povo de Israel, o povo de Deus ou não, os homens são indesculpáveis. Não há desculpa para contemplar tudo que há de revelação, seja geral e também especial, geral na natureza e especial por causa da palavra de Deus que está disponível a muitos homens. Seja qual for, não há desculpa. Não há desculpa para o ser humano dizer não há Deus. Aquele que diz não há Deus, o próprio Paulo vai dizer, e outros textos da palavra vão dizer, é louco. Aquele que transfere toda adoração devida a Deus a um ídolo, ele é louco e será envergonhado, e ele não vai ter alegria quando contemplar a majestade do Senhor, ele vai ter decepção. E o alerta para nós que servimos a Deus: não nos desviemos do Senhor, adoremos o nome dEle, somente o nome dEle. Dê uma observada na sua vida, faça aquela oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Será que estamos adorando ao Deus verdadeiro revelado na Escritura, ou estamos querendo adorar um Deus que nós estamos construindo? Seja nas questões da vida, como a TV, filmes, livros. Tem gente que idolatra até mesmo o cônjuge. Tem gente que idolatra aquele filho tão aguardado que veio até por intermédio de um milagre. E aí ele, em vez de ele viver o milagre de Deus e adorar aquele que faz o milagre, ele adora o milagre e confunde tudo. Eu não sei qual é a situação que você e eu possamos estar passando, mas o que eu sei é que nós temos que nos render ao Senhor somente, adoração ao Senhor. Aqui em Colossenses 1:16, 17, nós podemos ver que não apenas o nosso Deus é poderoso e é incomparável e derrota os falsos ídolos, como aqui a imagem de Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus de forma plena. Veja, Jesus não é apenas criador. Aqui no texto de Colossenses 1:16, ele vai mostrar que Jesus não é apenas criador, mas ele é também Senhor sobre todas as coisas. É importante compreender isso. Senhor, senhorio. Jesus disse em Mateus 28, no verso 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Ele tem toda a autoridade. E ele tem autoridade sobre as coisas visíveis, conforme está lá em Colossenses 1:16, 17, e as coisas invisíveis, incluindo os tronos, soberanias e poderes. Este Deus que nós adoramos e que aqui todos os domingos proclamamos, aleluia, Jesus ressuscitou, este Deus reina, e reina sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Não temas, não tema, não tenha medo, não tenha dúvida. Ele está no controle, Ele está no trono, Ele está no governo. E não nos deixou sós, nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir numa jornada de proclamação deste reino. Nós não estamos aqui para vivermos as nossas vidas muito boas e muito legais e divertidas e agradáveis apenas, sermos bons cidadãos que pagam seus impostos e suas contas, não tem o nome no Serasa e está tudo lindo. Nós fomos chamados para proclamar o reino deste Deus soberano. E Ele se revelou e tem se revelado a todas as gerações e se revelou de forma plena em Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, não duvide.
Abrace esta revelação plena de Deus. Entregue-se a ela. E viva como Ele quer que você viva. E vamos ver como é que Ele quer. Ponto 4. O ponto 4, a gente vê claramente que Ele cuida do seu povo. Ele cuida daqueles que são seus. E Ele tem aqui no próprio Salmo, o próprio salmista nos apresenta como nós, que não vamos ficar decepcionados, nós que estamos exultando por este Deus maravilhoso, poderoso e soberano, devemos agir. Devemos responder. Qual é esta resposta que tem que ser dada por mim e por você para este Deus? Por causa deste Deus. Porque Ele é a causa última de todas as coisas. Primeira palavra aqui que o Salmo nos apresenta: odeiem. Meu Deus. Odeiem o mal. O Deus que é amor vai odiar o mal. Ele odeia o mal. A palavra de Deus deixa claro que Ele odeia o mal. E se Ele odeia o mal, qual é a atitude daquele que ama a Deus e ao próximo da forma que o próprio Deus ensinou? Odiar o mal. Temos que rejeitar o pecado, temos que odiar o mal, temos que ter nojo, assim como Deus tem nojo do pecado. O chamado aqui é a santidade, e ele é um chamado claro. Não tem como ficar ora no mal, ora no bem. Não existe isso, porque o bem não são coisas boazinhas, agradáveis apenas. O bem é o propósito de Deus sendo cumprido. O bem é a vontade de Deus sendo cumprida. Então fazer o bem, buscar o bem, praticar o bem, não é só aquela comida gostosa que a gente dá para quem está com fome. Também é o bem. Mas desde que esta comida gostosa de quem tem fome vem acompanhada do alimento espiritual, Jesus Cristo, o pão da vida. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto vai continuar de sermos conformes à forma do seu Filho. Portanto, viver para o bem, buscar o bem, praticar o bem e ser alguém que é do time do bem, vamos dizer assim, porque é do time desse Deus maravilhoso, poderoso, soberano, Rei de todas as coisas. Ser desse time significa então ser como Ele. O padrão é bem elevado, não é para ser do jeito que você acha, do jeito que você quer, do jeito que você acha mais agradável. É simplesmente ser como Deus. Quando Jesus vai falar sobre amar inimigos, veja, Ele vai dizer, é muito fácil amar quem te trata bem. Ele está falando sobre isso, aí daqui a pouco Ele fala assim, sejam como Deus. Sejam como Deus, porque Deus ama inimigos. Porque éramos inimigos, mas Ele nos salvou. Éramos inimigos de Deus. Nós fomos chamados para ser como Deus, ao ponto de odiar o mal, mas ao ponto de amar o inimigo, levando aquilo que o transforma, não mais um inimigo, mas um irmão, o Evangelho. Essa é uma ação que esse ponto aqui nos apresenta. E ele diz assim, odeiem o mal, quem? Só quem pode odiar o mal. Sabe quem pode odiar o mal? Vocês que amam o Senhor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas implica em odiar o mal. Sobre o mal, deixo para Deus. Eu amo a Deus e pronto. Não é assim que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para amar a Deus e amar a Deus porque Deus ama também. E Ele é amor. Mas nós fomos chamados também para odiar o que Ele odeia. Para rejeitar também o que Ele rejeita. Pois Ele protege a vida dos seus fiéis. Ele cuida dos seus. E os livra das mãos dos ímpios, daqueles que não são de Deus. Aqui está bem claro. Nós somos do povo de Deus ou não somos? Nós somos do reino de Deus ou não somos? Nós somos súditos desse rei? Se somos, devemos odiar o mal, rejeitar o mal, não praticar o mal, mas amar ao Senhor, servi-lo e ter confiança, porque Ele vai proteger a nossa vida de toda a maldade, de toda a pecaminosidade. Amém? E aqui ele vai dizer ainda mais. Isso significa, sabe o que? Que a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Você quer alegria? Eu preciso de alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A gente tem falado sobre alegria com jovens e adolescentes, eles estão cansados de saber já de alegria. Estão com a alegria explodindo. Mas a alegria sim é do Senhor. Não existe alegria fora dele.
Fora do Senhor não existe bondade, não existe amor. Fora deste reino, distante deste reino, não haverá alegria, nem nenhum tipo de sentimento ou de realidade agradável. Será apenas desgosto, decepção. Agora, na presença desse rei, diante deste rei, participando do seu reino, vivendo a realidade do seu reino, que hoje ainda é espiritual, mas um dia será visível na volta de Cristo, este reino que não terá fim, e já está inaugurado, chegado, quando Jesus disse, arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Bem, vivendo as realidades deste reino, o que há para nós é confiança, alegria, é amor, é paz, é motivos de adoração a este rei. A luz nasce sobre o justo, e a alegria sobre os retos de coração. Quem é o justo? Quem é o reto? É aquele que foi justificado em Cristo, é aquele que caminha em santidade por causa da regeneração operada pelo Espírito Santo. Este é o justo, este é o reto. A luz nasceu para você, continua brilhando para você e vai até a eternidade, amém? Aqui me faz lembrar de um texto muito importante, 1 Pedro 1, 15 a 16, que fica claro aqui que nós somos chamados a sermos santos em todo o nosso comportamento, porque Deus é santo. E também em João 8,12, quando Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, aquele que odeia o mal porque ama o Senhor, ele está sendo guardado pelo próprio Senhor, e sendo liberto, livre do mal, livre dos ímpios, livre dos inimigos de Deus, porque como já lemos, os inimigos de Deus são consumidos pelo fogo, e podemos então com confiança celebrar, exultar que a luz, que é esta luz de forma mais clara aqui, Jesus afirmou que é a luz nasceu sobre nós, e hoje nós podemos então fazer o que o último versículo diz, alegrem-se no Senhor. Justos porque vocês são bons, porque nós somos bons, não. Justos porque o Senhor nos tornou bons. O Senhor nos capacita. Que o Senhor nos restaura. Louvem o seu santo nome. Esse salmo deixa claro que não tem meio termo para quem quer fazer parte ou estar se relacionando com este rei soberano. Esse rei soberano não é um rei subjetivo que depende, talvez, quem sabe, precisamos. Não. Esse rei é um só. E é bem claro na Escritura. Ou você está com ele, ou você está sem ele. Ou você está debaixo do seu governo e da sua proteção, ou você está debaixo da sua condenação. O que nós aprendemos aqui? Pode passar e terminamos. Nós aprendemos, primeiro, que diante de uma revelação tão clara como esse Deus, nós devemos, é nosso dever, nós não temos argumento para nossa própria mente, para nosso próprio coração enganoso, a gente não tem argumento para não confiar em Deus, nós devemos confiar em Deus. Muitas vezes nós somos tentados, irmãos, a acreditar nas circunstâncias que estão fora de controle. Acabamos aqui de orar pelo nosso mundo inteiro, que está caminhando provavelmente por uma guerra. Queridos, independente de qual seja a circunstância, por mais calamitosa que seja, nós temos o dever, não temos o argumento para não confiar, devemos confiar no Senhor. Porque Ele está no controle. Aqui pode ser tão infantil o desenho, para as crianças entenderem, um controle de videogame. Mas Deus não está jogando videogame com a gente não, queridos. Deus está governando todas as coisas desse universo. Deus está governando as leis da física, da matemática, da ciência, que orientam este universo. Deus faz o que quiser fazer com o universo. Ele controla, Ele muda se precisar mudar. Ele faz nascer de novo, Ele faz morrer e faz nascer mais uma vez. Ele é soberano, confie nele. Aleluia. Ele também reina, já que Ele reina desta forma, é óbvio, Ele reina sobre a sua vida ao ponto de estar interessado nos seus problemas, de ajudá-lo, de livrá-lo dos seus problemas. Ele está vendo e governando a sua vida nas suas lutas, nos seus desafios, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas lutas do nosso coração.
Falamos aqui rapidamente sobre ansiedade. A ansiedade, as pessoas têm cedido à ansiedade ao ponto de adoecer. E precisam de tratamento, mas a vitória final sobre qualquer desvio e ansiedade e pecado que seja, é Jesus, o Rei soberano sobre todas as coisas. E Ele está atento a você. Você pode dizer que eu sou uma pessoa desafortunada. Quando eu olho para a vida do meu irmão, ele tem muitas coisas mais interessantes que eu gostaria de tê-las. Isso não é, isso é inveja, querido. Não faça isso, não lamente. Não lamente pelo que você não tem, porque você já tem tudo, Jesus. Quem tem Jesus está rico de forma eterna e plena. Saiba, nada escapa do controle de Deus, não tenha dúvida, confie, pode demorar anos, séculos, pode você morrer e aguardar a volta de Jesus, mas no dia que Jesus voltar, a justiça será feita. Confie no Senhor. Minha pertence a vingança, diz o Senhor, mas a salvação também pertence a Ele. Confie e descanse no seu governo soberano. Confie e descanse. Agora, descansar no Senhor é trabalhar para Ele, servi-lo. Quem trabalha para o Senhor, descansa. Segundo ponto, devemos rejeitar todos os ídolos. Nosso coração, já falamos, vou só frisar mais uma vez e fechar. Nosso coração, muitas vezes ele cria e adora esses ídolos, esses falsos deuses. Dinheiro, poder, status, prazeres, seja lá o que a criatividade humana a serviço do pecado pode fazer. Mas a soberania de Deus exige uma coisa inegociável, que reconheçamos somente o Senhor, porque somente Ele merece a adoração. O apelo para este tópico, o apelo para esta verdade é: rejeite todos os ídolos, sejam eles materiais ou espirituais. Rejeite e prostre-se somente diante dele que é soberano, o Deus, Senhor do universo. Terceiro e último ponto. Mais uma vez devemos, né? Devemos nos render somente a Jesus Cristo. Prostrar-se, conforme eu falei no segundo ponto, terminando ele. Prostrar-se diante do Deus soberano significa reconhecer Jesus Cristo como Rei, a revelação máxima de Deus, e nos rendermos a Ele. Em Apocalipse 1, versículo 5, nós vemos que Cristo é o Senhor soberano dos reis da terra. Está aqui, Apocalipse 1, 5. Senhor soberano dos reis da terra. Saiba que Jesus Cristo governa a sua igreja. Ele tem conduzido a sua vida de forma individual e tem conduzido o seu povo, a igreja, em todas as gerações, em todas as épocas. E saber disso deve nos levar a uma obediência e uma submissão, agora não decepcionada igual os inimigos, mas uma obediência e submissão alegre, com alegria, de um Deus bondoso e amoroso, que nos ama e cuida de nós. Tem gente que tem dificuldade com termos como soberania, absolutos, monarquia, reinados, porque aprendeu ao longo da história, ao longo dos estudos, que estas coisas, as pessoas que viveram e praticaram com estes cargos, com estas funções, elas eram ditadoras e tudo mais. Queridos, o problema não é o cargo, o problema é o pecado do ser humano. Dentro de uma democracia como a gente vive hoje, nós vemos pecado e o povo de Deus está caindo por causa do pecado. O problema não é o termo, não é o cargo, não é o melhor governo, o sistema de governo, o problema é o pecado. Agora a solução é Jesus. A solução é Jesus, que é rei sim, e é rei absoluto sim, e é soberano sim, porque se ele é rei, ele pode ser rei, será rei bondoso. Se ele é absoluto, só ele pode ser e será de forma amorosa. E se ele é soberano, e ele é de forma que ama os seus e cuida dos seus. Por isso Paulo afirma que éramos escravos do pecado e agora somos livres quando somos escravos de Cristo. O problema não é a escravidão, o problema é o Senhor que comanda essa escravidão. O nosso Senhor, que nos trata como filhos, e nós podemos nos apresentar a Ele como filhos, a Ele nós podemos servi-lo como servos ou até escravos, diz a Escritura, mas de forma que Ele é bondoso e nos ama e nos trata como filhos com intimidade. Querido, não tenha dificuldade com estes termos, pelo contrário, celebre e adore a Deus, que o nosso Deus é tão maravilhoso e poderoso, que aquilo que o ser humano, estes termos que o ser humano deturpou, usando de forma pecaminosa, o nosso Deus
coloca em prática esses termos desde a eternidade, de forma que Ele é perfeito e bondoso e não falha. Concluindo o nosso sermão, o Salmo 97 nos convida a contemplar hoje, estamos contemplando de alguma forma com este salmo, a majestade e a soberania de Deus com uma visão renovada, que a sua visão hoje seja renovada acerca de quem Deus é, porque Ele reina sobre a criação, porque Ele reina sobre os falsos ídolos, porque esses ídolos se prostram diante dEle, Ele reina sobre os céus e sobre a terra, Ele reina com justiça, Ele reina com poder, mas também com um cuidado pessoal sobre a sua vida. Ele está atento aos detalhes da sua vida, Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus. E em Jesus nós vemos a plenitude desse reinado, que é o Verbo, e através de quem todas as coisas foram feitas, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que voltará para governar para sempre. O Deus que governa os céus e a terra é o mesmo que se fez carne entre nós para nos salvar e nos redimir. Não se esqueça disso. Você faz parte da família de Deus, do reino de Deus, um reino vencedor, um reino que não perde, um reino que não terá fim, um reino de justiça e retidão. Uma palavra para você que me ouve e talvez não se afirme, não tenha certeza, não se compreenda como alguém que serve a Deus. Você talvez não se compreenda como alguém cristão. Talvez você não seja crente, não sirva a Deus, não saiba muita coisa sobre isso. Uma palavra para você aqui que está presente ou que está acompanhando pelo vídeo. Hoje você aqui está ouvindo algumas coisas sobre Deus que mostram claramente que não tem como encontrar alívio, tranquilidade, paz, alegria que não seja no Senhor, neste que você está aprendendo aqui, que se chama Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, Jesus reina, Ele é Senhor sobre todas as coisas. É como a gente já falou para os adolescentes há um tempo atrás, Ele governa um reino que já venceu, que vence eternamente. E você ainda não faz parte desse grupo vencedor, mas não faz porque não se rendeu. E a minha palavra para você hoje, renda-se, entregue-se a este reinado poderoso, soberano e amoroso, entregue sua vida a Jesus. Ele te chama a se render à sua soberania. O Rei dos Reis, Jesus, te convida hoje, Ele não te obriga, Ele te convida hoje para vir até Ele e confessar que Ele é Rei sobre a sua vida e Senhor sobre você. Entrega hoje a sua vida para Ele, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. E uma palavra final a nós cristãos que estamos aqui. Irmãos, o chamado de hoje é bem claro. Rejeitemos o pecado e nos aproximemos de Deus, como disse Tiago. O Deus que reina com poder exige de nós uma vida santa, de obediência. Devemos nos apegar à justiça. A obediência a Cristo não é uma escolha opcional. Não é, querido. Nós não temos opção enquanto servos deste Deus, enquanto cristãos. A única opção é obediência. Gratidão, por gratidão, porque Ele nos salvou. Portanto, querido, viva para Ele, conforme falamos para os jovens, para os adolescentes nesta sexta-feira, gaste-se na presença do Senhor. Você que é pai de jovem e adolescente, fica preocupado que seu filho está vindo muito à igreja, eu sei, complicado, tem que estudar, eu sei, eu entendo, sou professor, a gente sabe, mas vai ter um dia que todo esse gastar na casa do Senhor vai ter fruto, que você vai falar assim, valeu a pena, vale a pena servir ao Senhor. Existem pais de adolescentes e jovens que estão lamentando hoje, que seus filhos deviam se gastar mais e não se gastaram, já não estão mais no nosso arraial. Querido, gaste-se na presença do Senhor. Obediência a Jesus não é uma opção, é a única opção. E se é a única opção, não é opção. Viva para Ele, ande com Ele, confie no seu reinado soberano, no seu cuidado pessoal. Que todos nós, como povo de Deus, possamos nos prostrar diante dEle, em todas as áreas da nossa vida, nenhuma exceção. E que o nosso Rei soberano possa nos dar a condição de viver para a sua glória, somente glória ao nome do Senhor. Para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos orar.